Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol durante o dia na sua força. Quando vi cair, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas que estou vivo pelo século dos séculos. Tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os candeeiros são as 7 igrejas. Podeis assentar. Aplauda o céu bem forte. Glória a Deus. O texto que lemos é o texto que nós, na sua eficácia, conhecemos. João, o discípulo amado. É dele que eu quero falar nessa noite. João capítulo de número 19, no qual lemos, está falando sobre a crucificação. O meu Cristo, o teu Cristo, nasce de uma virgem chamada Maria. Maria foi escolhida pelos céus porque ela tinha as suas qualidades para conceber a vida de Jesus. A Bíblia diz que Jesus nasce, ele aparece para se cumprir o livro do profeta Isaías. E quando se cumpre, quando ele lê o que está escrito em Isaías, a Bíblia torna a ocultar Jesus de volta. E Jesus só vai aparecer na Bíblia aos 30 anos de idade, indo para o Rio Jordão, porque Jesus agora vai batizar. Jesus vai descer as águas do batismo para começar o ministério. E aqui eu quero abrir um parênteses já para aplicar algo ao seu coração. Se Jesus começou o ministério depois que foi batizado, nós precisamos ter esse entendimento que desde quando você batizou, desde quando você desceu as águas do batismo, Deus conta com você na comissão para pregar o Evangelho a toda criatura. Desde o dia que você tomou a decisão de descer as águas do batismo, o Espírito de Deus repousou sobre a tua vida para que caminhos que eram mais difíceis se tornassem mais fáceis com a presença do Paracleto Divino. E o que me chama a atenção é que esse Jesus, que é o meu Senhor e o teu Senhor, vai descer as águas do batismo, mas não tem como fazer a obra sem o amigo Espírito Santo. Então, quando ele acaba de ser batizado para arrependimento, que no grego é mudança de vida, existe uma geração que até desceu as águas do batismo, mas o comportamento não mudou. Elevará a séria, camando e tocava a séria canda. Por quê? Porque no grego é chamado de metanoia, é transformação da mente. Não adianta eu transformar as vestes no qual eu uso se a minha mente não mudar. O que tem de gente que é uma bênção, pode avançar, pode ir longe, mas a mente é do tamanho de um ovo de codorna. Por quê?
Porque ele não consegue avançar, ele não consegue entender o que Deus tem para a sua vida. Ele dará salacanda. A Bíblia diz que Jesus desce as águas do batismo, e quando ele desce as águas do batismo, alguém está vendo o Espírito Santo descer de uma forma corpórea de uma pomba e pousar sobre a vida, sobre a cabeça, sobre o ministério de Jesus. A Bíblia diz que agora Jesus sai, e quando ele sai, ele vai comissionar os seus discípulos. Jesus não vai escolher qualquer tipo de pessoa para andar com ele para fazer a obra. Para a salvação, a porta da salvação está aberta para todos, mas perceba que para fazer a obra de Deus existe uma seleção. Jesus vai escolher Pedro, Jesus vai escolher Tiago, João, Jerime, Dara, Sabacanda, vai escolher Bartolomeu, e começa a comissão de Jesus, e ele vai escolhendo até chegar em Judas Iscariotes. A Bíblia diz que agora Jesus vai começar a ensinar os seus discípulos. Como apóstolo, ele faz os sinais, ele faz as maravilhas, ele ensina a palavra, porque Jesus não era um pregador eloquente, Jesus era um ensinador. Então ele está ensinando as parábolas, ele está ensinando várias questões da vida e também sobre o Evangelho. A Bíblia diz que ele está ensinando, mas ele está mostrando aos discípulos. Estão vendo como é que se faz? Está vendo como se deve realizar? Está vendo como se trata de Labassu e Canto como a Névia, essa situação e essa circunstância? Eu pregava ontem em Arapongas e falava uma vez mais sobre preparação. Se nós não formos preparados no nível em que Deus quer, no pique a folha a candarábia, toda vez que Deus nos colocar à prova para efetuar alguma coisa, nós não teremos conhecimento, habilidade, unção, graça, e isso só tem uma forma de buscar. Eu não conquisto unção, eu não conquisto vida de oração, não, é um hábito. Eu preciso buscar a Deus como eu buscava as coisas lá do mundo. Ele me dará canto que é dinástia. E eu quero dizer para você que Jesus então seleciona os 12 e ele vai treinando, ele vai intensificando. Chega uma hora em João capítulo 4 que ele precisa visitar uma mulher e quebrar um paradoxo. Qual era o paradoxo? Judeu não conversava com samaritano, porque samaritano achava que ele se devia adorar no Monte Gerizim, e o judeu achava que deveria se adorar em Jerusalém. Só que quando Jesus despede os discípulos, ele não quer que os discípulos participem daquela conversa com a mulher no poço de Jacó. Ele fica mandar a séria. Por mais que eles eram discípulos, por mais que eles eram apóstolos, por mais que eles sucederiam o lugar de Jesus para dar sequência à obra evangelizadora, eles não estavam prontos para ouvir que aquela mulher tinha 4 maridos, teve 4 e o quinto que ela estava não era dela. Então existem coisas que Deus não vai levar não vai levar aprendizes. Deus vai levar gente pronta para que possa ouvir o problema, dobrar o joelho e clamar. E aqui existe uma lição para a nossa vida. Nem tudo a gente pode contar para aprendiz. Aprendiz se escandaliza, aprendiz não ora muitas vezes, aprendiz olha e fala, mas isso acontece? Ele me dá a salacanda. Jesus continua o seu ministério e você o conhece. Curas acontecem, milagres acontecem. O endemoniado de Gadara é liberto. E Decápolis, uma cidade onde tem mais 10 províncias, são alcançadas pela libertação da vida do gadareno. E aqui existe outra revelação para a sua vida. Deus não precisa de encher essa igreja para salvar essa cidade. Deus precisa de gente selecionada, Deus precisa de gente compromissada, Deus precisa de gente com responsabilidade, com o Deus que o chamou, com o Deus que o escolheu, com o Deus que o selecionou. Louvai, decamando e a séria. Eu estava ouvindo esses dias o irmão do nosso querido Tiago Brunet, Marcos Brunet, e Deus levantou ele casou com uma argentina, e Deus colocou ele na parte sul-americana, em todos os países
sul-americanos, e ele evangelizou todos os países. E o céu dizia: está vendo? Eu não preciso de uma multidão, eu preciso de alguém disponível, eu preciso de alguém que se coloque na brecha. Então Jesus vai libertar aquele moço, e Decápolis vai ser transformado, Decápolis vai receber Jesus, Decápolis em todas as províncias, porque são 10. Por que Decápolis? Porque existem 10 províncias dentro de Decápolis. Aquelas 10 províncias vão conhecer quem é Jesus por meio da transformação do Gadareno. Tem hora que pessoas serão transformadas, mandadas a subir como um triacé. Não é com você falando, é com o seu testemunho de transformação na sua vida. Remanto de Calavastéria. Tem gente que está lendo você, não está lendo a Bíblia. Tem gente que está lendo a sua vida. Se você fala muito, se você fala pouco, se você é crítico, se você é pessimista, alguém está analisando, dizendo: mas não é crente, não era para ele crer, não era para ela crer, não era para ele viver o sobrenatural. Por que ele mesmo põe um muro? Por que ela mesma põe uma barreira? Porque ele mesmo coloca obstáculos para não vivenciar o Deus que ele prega. Nós somos vistos, porque o escritor, a carta aos Hebreus, vai dizer que nós estamos sendo vistos por uma grande nuvem de testemunha. Tem gente olhando para você, tem gente observando você, e quando você não para diante das suas lutas, diante dos teus embates, e você avança, isso dá fôlego para gente que já está querendo parar faz tempo. Tem gente querendo, que já cogitou em desistir faz tempo, mas quando olha para a tua vida, quando olha para a tua história, diz: eu não posso parar, eu serei tão covarde se eu parar no caminho, porque tem gente passando por momentos piores do que o meu e não largaram Jesus. Jesus agora vai para o Getsemane. Jesus está se preparando para a cruz. Um dos piores momentos de Jesus agora é a cruz, porque todos nós teremos um momento na nossa vida muito difícil que nós cogitaremos em ou parar, ou em desistir, ou falar: não, vou dar um tempo. Chegou o tempo de Jesus. Jesus era homem 100%, ele sentia as mesmas emoções que eu sinto, que você sente, as mesmas coisas que nós humanos temos, Jesus sentiu. Então agora ele está no Getsemane, e o jardim do Getsemane é um lugar de prensa, é lugar de ser moído, porque de lá se extraía das azeitonas o melhor azeite. Agora Jesus está lá, e a Bíblia diz que ele separa Pedro, Tiago e João, gente da sua confiança, gente que ele podia abrir o coração de algumas situações e compartilhar, mas quando ele volta pela primeira vez na oração, eles estão dormindo. Não porque eles não queriam orar, apóstolo? Não, porque a angústia que estava em Jesus entrou no coração deles. Porque quando você anda com alguém na mesma fiação, o que ele sente lá no mundo espiritual, você sente aqui. Isso é mundo espiritual, demantio, camandu e decalamayaté. Então Jesus volta deles domingo e volta pela segunda vez para orar. Ele ora, e o escritor, o evangelista melhor, Lucas, vai dizer que ele começa a orar de uma forma tão intensa. Quem é que já orou de uma forma tão intensa que você engatou uma quinta, uma sexta, e quando você foi ver, você orou 2 horas, orou meia hora, orou 40 minutos, e você falou assim: como passou e eu nem vi? Jesus começou a colocar todo o seu sentimento naquela oração. Sabe por que tem hora que Deus não responde você? Porque você faz orações superficiais, oração que não tem sentimento, oração que não tem entrega, oração que não tem verdade. E manda canto que minar a séria, canto como a núvia. Por isso que a Bíblia diz que não é por muito falar que nós seremos ouvidos, mas quando nós nos apresentarmos diante de Deus, a nossa oração tem que ter qualidade, a nossa oração tem que ter intensidade, a nossa oração tem que ter sentimento. E Jesus está orando, e quando ele volta pela segunda vez, os apóstolos estão dormindo. Pedro, Tiago e João, Pedro e Tiago estão todos dormindo.
A Bíblia diz que Jesus começa a suar, e o seu suor se transforma em gotas de sangue, porque vasos capilares vão se arrebentar com a tensão que Jesus está sofrendo, com a tensão que ele está experimentando no jardim do Getsemane. Quem é aqui que nunca sofreu uma pressão emocional ao ponto reminar a salacanda lava chega, de quando você passa aquele tempo, no dia seguinte os nervos estão tudo doendo, e aí precisa tomar Doflex, precisa tomar outros remédios, porque deixou com toda a estrutura nervosa, deixou com todo o sistema nervoso e afetou os nervos. Por quê? Porque existiu ali uma pressão, existiu ali um momento talvez de angústia tão tamanha, mas a Bíblia diz que Jesus venceu aquela angústia. A Bíblia diz que Jesus suportou aquilo, e quando ele vence aquilo, você começa o discorrer bíblico. Judas se apresenta e vende Jesus. O discípulo mais equilibrado, Judas, psicologicamente, o discípulo que não dava problema emocional, mas levado pelo dinheiro, porque João 12:6 diz que ele roubava a tesouraria. Qual é a legalidade que Judas deu ao diabo, para o diabo entrar nele? Porque o diabo só entra em alguém quando existe legalidade. Qual foi a legalidade? Ele era tesoureiro, mas ele roubava da tesouraria. João 12:6. E quando o diabo entra nele ao ponto dele vender Jesus, a Bíblia diz que com o dinheiro que ele recolheu da iniquidade, das moedas, ele comprou um campo. E nós já ouvimos falar dele aqui, falando de Atos 1 sobre Matias. Ele comprou um campo, e naquele campo ele próprio tirou a sua própria vida. Jesus agora está sendo preso pelos romanos, e os romanos agora vão dar a Jesus uma quarentena menos uma, 39 chibatadas com chicote de algazove, osso de carneiro e chumbo na ponta. À medida que eles iam dilacerando, iam batendo em Jesus, dilaceravam o corpo de Jesus. Naquele momento em que os carrascos romanos, soldados, estão batendo em Jesus, dilacerando o seu corpo, ele poderia ter falado: Abba, Pai, chega, vou parar por aqui. Mas a nenhum momento, pastor Sebastião leu aqui, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? A nenhum momento Jesus pensou em largar aquilo ali no processo da quarentena. Eu assisti Paixão de Cristo uma vez, nunca mais consegui assistir, porque dá para você ter ideia do massacre que fizeram com Jesus. E ele, por amor a um deles imperfeito, ele, por amor a uma humanidade imperfeita, nunca cochilou em largar aquele momento. Eles estão batendo, eles estão surrando Jesus. Você não é o rei dos reis, o rei dos judeus. Eles estão surrando Jesus. Já era dos soldados romanos fazerem apostas entre si, na mão de quem que aquela pessoa iria morrer. Só que eles vão bater tanto em Jesus, mas eles não podem matar ele. Por que, apóstolo? Porque ele precisa ir para a cruz. Agora prepara uma cruz para ele, coloca ele deitado, prega as mãos de Jesus na cruz, prega os pés de Jesus na cruz, mete-lhe uma coroa de espinho na cabeça,
E agora ele está no Monte Caveira, no Gólgota, onde foi enterrada a cabeça de Golias. Um ladrão à direita, outro ladrão à esquerda. E Jesus ali, cumprindo o sacrifício para resgatar o Adão caído. O Adão do Gênesis caiu, e por causa do Adão, hoje nós vemos várias e várias consequências do pecado. Nós vemos pessoas com vários tipos de enfermidades, e a cada dia aparece uma enfermidade mais terrível do que a outra. E talvez você questiona, ou talvez você indaga, por que Deus não para isso? Porque consequência do pecado do homem. Por isso Jesus morreu na cruz, para a redimissão dos nossos pecados. Mas a consequência do pecado nós vamos ter que enfrentar. É por isso que quem vive uma vida dissoluta, achando que o dia da prestação de conta não chegará, está enganado. Todos nós teremos que prestar conta, irmão. Eu já participei de partidas de pessoas em que os demônios, a pessoa era espírita, e os demônios lutaram para não perder aquela pessoa. Já participei de velórios de crentes em que tinham paz no ambiente, mas também já participei de ambientes que era terrível. Eu lembro de um senhor, eu tinha 22 anos, 23, eu estava recém-casado, e nós abrimos a IPCNM lá na Desembargador Saraiva, em Belo Horizonte. E a dona do salão tinha um gêmeo, o gêmeo dela era espírita. Ele era usado pelo adversário, destruía famílias, casamentos. Quando aquele homem morreu, você não conseguia ficar no ambiente. Tinha outra presença naquele lugar. Por mais que havia luz, pessoas diferentes que tramitavam a presença de Deus, o ambiente era pesado, o ambiente era de angústia, de dor. E quem é espiritual entende o que eu estou falando. É de lugares que a gente entra e você fala, aqui está acontecendo alguma coisa. Por quê? Porque existe uma ação maligna, demoníaca, diabólica naquele ambiente. Jesus está lá na cruz, ao ponto de um ladrão, porque tem gente que nem na última hora vai ter humildade para reconhecer quem é Jesus. Olha o que o ladrão vai dizer: se tu és o Cristo, desce daí, salva a ti, depois salva nós. O Senhor não é o Rei dos Reis? Aí o outro se levanta, Dimas se levanta e diz assim: nós estamos aqui porque merecemos. Nós somos ladrões. Esse homem nada fez. Esse homem é um justo. Esse homem nada fez. Aí Dimas toma a dianteira e fala assim: lembra-te de mim quando o Senhor entrar no teu paraíso. Jesus vai dizer a ele: hoje mesmo tu estarás comigo no meu paraíso. Porque hoje mesmo eu estou vendo arrependimento na sua vida. Vou repetir: arrependimento no grego é mudança de atitude. Esse negócio de dizer que se arrependeu, mas continua praticando a mesma coisa, não houve arrependimento, coisa nenhuma. Houve remorso, houve qualquer outra coisa, de menos arrependimento. Quando alguém fere o cônjuge e diz: me perdoa, eu estou arrependido, o que o cônjuge espera? Mudança de comportamento. Espera que aquela pessoa nunca mais vai fazer aquilo.
amor, eu te perdoei, vai. E se ela pudesse falar, ela dizia: não peques mais. Aí tanto o abençoado como a abençoada vai lá, volta às mesmas práticas. Não houve arrependimento. Para não perder talvez o casamento, o amigo, a amiga, a pessoa só forçou a barra. Quem está aí, diga glória a Deus. Ou de forma emocional, eu vim falar, irmão, ou de forma emocional, tentou colocar algo no coração daquela pessoa, mostrando que mudou. Só que o passar dos dias vai mostrar se você mudou ou não. Jesus reconhece que o homem mudou lá na cruz. Jesus não precisou ver ele caminhar. Quem está aí, diga glória a Deus. O comportamento dele na cruz pendurado vai levar ele para o paraíso. Por quê? Houve arrependimento de verdade. Jesus tem sede, dão ele vinagre. Pegam-se uma lança e rasga Jesus de um lado para o outro. E ele poderia dizer: vou descer. Pai, Abba, Adonai, Zavaotes, vou descer. A nenhum momento o meu Cristo, o teu Cristo, abriu mão de mim e de você. Por que você abre mão de você próprio? Pessoas que abrem mão de chamada, abrem mão de ministério, abrem mão de coisas, achando que não vai chegar o dia em que Deus vai prestar conta. Deus vai prestar conta. Deus tem me levado em lugares, eu tenho visto pessoas passando pelo vale da sombra da morte, e quando eu vou perguntar, eles dizem assim: é porque eu era rebelde, é porque eu não obedecia, é porque eu parei de fazer. A última situação que eu vi, eu disse: Jesus, eu posso estar morrendo, eu vou fazer. Eu não quero partir, eu não quero, melhor, ser tratado pelo Senhor em uma cama, com os outros me limpando, ou os outros me conduzindo, porque aquilo que era para mim fazer, eu falei: não vou fazer não, não tenho tempo não. Aí Jesus vai entregar o Espírito. Jesus não vai dar esse gosto para a morte. Ele: em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. 3 dias no sepulcro. Ao terceiro dia você conhece, ele ressuscita. Reúne cerca de 500 irmãos. E quando ele reúne os irmãos, ele diz: olha, eu vou preparar o lugar. Agora, olha aqui para mim. Você acha que Jesus vai preparar o lugar? Já está pronto, irmão. Você acha que Deus é imperfeito ao ponto de Jesus ter que sair daqui e falar: vou demorar uns 2000 anos aí até eu conseguir preparar o lugar para caber vocês tudo, tá? Aqui tem figura de linguagem e nós precisamos entender. Já está preparado para onde nós iremos. Já está pronto para onde nós iremos. Jesus despede dele só em ascensão. E aí eu entro em Apocalipse para me terminar. A Bíblia está falando que João tem uma visão do Jesus glorificado. Olha que privilégio, pastor Sebastião. João, discípulo amado, tem o privilégio de andar com Jesus, de ver as dores de Jesus, de ver os milagres de Jesus, de escrever o Evangelho de João, de escrever a primeira carta de João, a segunda carta, a terceira carta e Apocalipse. E agora Deus dá a ele uma visão do Cristo glorificado. Ele viu o Cristo que padeceu, ele viu o Cristo, ele acompanhou, ele estava com o Cristo que foi moído pelas nossas transgressões. Mas Apocalipse vai dizer que ele está na ilha de Patmos. Ele está preso numa ilha, porque o final de João,
Não é como alguns crentes estão vivendo nesse tempo. Não. O final de João é uma caldeira de azeite fervendo, esperando ele. Só que na ilha de Patmos o céu vai se revelar a João. E os céus vai dar algumas direções a João ainda na terra, sobre aquele que falava comigo. Eu vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, converte, está lá, cingido à altura do peito com uma cinta de couro. A sua cabeça, os seus cabelos eram brancos como a neve. Os olhos do Cristo que eu vi era fogo. João vai dizer que os pés dele é semelhante a um bronze polido. João vai descendo a profundidade da revelação, e ele vai dizendo: a voz dele, eu ouvi também a voz dele, é como um barulho de muitas águas. Então o Cristo que está aqui no Apocalipse, na visão de João, o Cristo glorificado, o Cristo que João está vendo, é aquele Cristo que ele andou, que ele transitou, mas agora ele está vendo o Cristo glorificado. Ele está vendo o Cristo que fora glorificado. Agora pense comigo, você não viu o Cristo em carne, mas vai ter a oportunidade de vê-lo glorificado, e é por isso que você não pode parar na caminhada, é por isso que você não pode desistir do chamado, é por isso que você não pode abrir mão da salvação da sua casa, da salvação da sua família. Porque, apóstolo, porque você não viu o Cristo glorificado, você não viu o Cristo em carne, mas quando soar a 7ª trombeta, você receberá o corpo de glória, a managassuri canto como a névia. E aquilo que João viu na ilha de Patmos, como ele viu, nós também o veremos. Os seus olhos como chama de fogo, o seu cabelo mais branco do que a lã de mancho, canto e folha, os seus pés como latão reluzente, polido, reminar a salacanda, e da sua boca vai sair uma espada afiada de 2 gumes. Vale a pena passar o que tiver que passar aqui nesta terra para encontrar com o Cristo glorificado. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero te encorajar aqui nesta noite, te dizendo: João andou com Jesus em carne, João viu sinais e milagres, mas agora João está preso, atado na ilha de Patmos. Uma caldeira de azeite está o esperando, mas ele está dizendo: eu já vi ele glorificado. O que é a caldeira de azeite? Nada diante daquele a quem eu vou encontrar, porque a morte é apenas uma ponte para me encontrar com meu noivo. A morte do Picalaceme Candarábia é apenas um passo da eternidade. Talvez você entrou aqui e tem tanto medo da morte, e eu quero também te encorajar. A morte é apenas um ponto, é apenas um passo, é apenas uma ponte para que, quando soar a trombeta, aqueles que morreram em Cristo recebam um corpo de glória, recebam um corpo elementar a salacanda, um corpo glorificado no Piquiacebe Candarábia. E eu quero lhe dizer, João estava prestes a ir para a caldeira, mas viu a visão do Cristo glorificado. Qual é a diferença de João
vimos Jesus, mas nós sentimos Ele, elevaia, demandagaia suquenederreve sai. Nós sabemos que Ele está no ambiente, manuricananuidefonia, e é por isso que vale a pena passar o que tiver que passar, porque ninguém vai roubar a minha coroa, ninguém vai roubar a sua coroa. Existe um céu que te espera, manduricovasnébria, onde o Senhor vai enxugar todas as suas lágrimas. E eu termino para orar com você. João está vendo que o rosto do Cristo glorificado brilha como o sol na sua força. João está vendo o Cristo glorificado. E aí